estou aqui para ajudar, para auxiliar nas suas ausências, porque também se faz necessário ele se ausentar. Se coloque de pé. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Vamos lá em Moisés. Vamos ler a palavra do Senhor e ver qual é a vontade dele sobre nós. Diga para o Senhor: Deus, eu quero aprender contigo nesta noite, eu quero olhar para tudo ao meu redor, até mesmo para as lutas e ameaças, mas olhar na sua dependência. Se você não tem Bíblia, pegue uma carona com o irmão que está ao lado, digita lá no Google, Bíblia online, procura o Diácono Márcio que ele pode te ajudar, o VidaNet, mas leia conosco na sua versão, Êxodo 14, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha a palavra que inicia esse verso, respondeu, e eu creio que Deus responderá nesta noite às suas perguntas, às suas dúvidas, aos seus anseios nesta noite. Aí diz assim a continuidade do verso: não temais, e continua dizendo: aquietai-vos, ou seja, deixa a tensão lá fora, deixa a preocupação, deixa o compromisso que você tem mais tarde ou amanhã, deixa ele de lado. Se concentra no Senhor, se concentra no Espírito Santo que está a rodear a esta igreja agora e a falar com você. Aquietai-vos e vede, ou seja, olha, enxergue o livramento do Senhor que hoje vos fará. Eu não sei você, mas eu creio no que a palavra diz, e se a palavra disse que nesta noite de algo Ele nos livrou, só me basta acreditar que até aqui Ele me fez chegar baseado nesta palavra. Houve livramentos por parte de Deus nesta noite, porque os egípcios que hoje vedes, ou seja, os seus inimigos, aqueles que estão contra você, aqueles que estão tentando te tirar do caminho do Senhor, olha o que diz aqui: nunca mais os tornareis a ver. Você crê que esta luta, que essa dificuldade que você está vivendo, que esta situação que te acometeu, que esta enfermidade, e tudo isso pode sumir e você voltar a viver com a esperança de vida? Eu creio em nome de Jesus, porque a palavra diz, e ainda diz assim, aqui o verso 14, porque às vezes a gente acha que somos nós que resolvemos as coisas, né? Que os problemas são, eu vou lá para resolver isso, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou dar fim a isso. Não. Aqui diz ao contrário: o Senhor nosso Deus pelejará por vós, ou seja, seja guerra, seja luta, seja confusão que até possivelmente você tenha causado, você seja ocupado, seja a consequência de um pecado, de um erro, seja o que for. A palavra aqui está dizendo que o Senhor nosso Deus vai resolver tudo. Não sou eu, não é você, mas é Deus. E vós vos calareis, termina aqui o verso. Eu creio, Pai, na Tua palavra, e mais uma vez eu oro a Ti pedindo da Tua direção, da Tua ajuda, Pai, ao Teu povo que está na Tua casa, que veio Te buscar e ouvir a Tua vontade, Pai. Deixamos as nossas razões, deixamos os nossos conceitos, entendimentos, deixamos tudo de lado nesta noite, Pai, para nos desligarmos das coisas do mundo, Pai, e ouvir a Tua voz. Fala com Teu povo, Pai. Que este povo que aqui se encontra nesta noite Te glorifique ao abrir os seus lábios. Que cada boca aqui presente dê aleluia, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é reto, e até aqui tem cuidado de nós, Pai.
temos vivido sim tempos de lutas, a insegurança toma conta de São Gonçalo, não sabemos se vamos ou se não, alguns ficaram em casa com medo nesta noite, Pai, e por isso esta palavra do Senhor à tua igreja, seja qual for o adversário, seja qual for o mal, a palavra diz que podemos até ser atribulados, Pai, mas não desanimados, não desamparados. A tua palavra diz que a vitória é garantida para aquele que serve ao Senhor, e por isso que eu creio que a minha família está protegida por Ti. Eu creio que a Tua casa, o Teu povo que aqui se encontra, não será tocado por nenhum mal, Pai. Amém e amém. Pode se assentar. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, como você tem olhado para a tua vida, pelos seus problemas, as lutas que você tem vivido, tem vivenciado, tem presenciado. Sabemos que há muita gente ainda hoje desempregada, sabemos que muitos estão tentando uma oportunidade de negócio, um fechamento de um contrato, mas ainda não chegou. Mas eu digo ainda não chegou, porque eu creio no que a palavra diz, e Deus está a preparar o melhor para mim e para você, é nisso que eu creio. Mas tem também alguns vivendo luto, dor, perda, alguns vivendo traumas. Tenho recebido em gabinete muita gente vivendo a cada dia mais uma quantidade maior de problemas depressivos, psicossomáticos, doenças da alma, do coração, tristezas, lembranças, seja o que for. Mas o que me interessa tratar com você aqui nesta noite, trazer a tua lembrança, a tua memória, é aquilo que te traz esperança. E o que nos traz esperança nos dias tão difíceis? A minha vida é Jesus Cristo, é a igreja de Deus, é a comunhão que eu posso ter com você, é o teu abraço apertado, é a tua lágrima junto à minha, porque às vezes não há palavras, às vezes há situações que é só chorar, e há gabinetes que são assim, que eu não consigo expressar outro sentimento que não seja o choro, a preocupação, o desânimo, e isso também pega no pastor, não pega só em você não, pega no pastor, pega no bispo, pega em todos nós. Mas o que fazer então, pastor? Ao ler esta palavra, eu entendi que a forma de nós olharmos para essas cenas é que vai fazer diferença. A forma em que eu olho a situação que eu estou vivendo e decido prosseguir junto com Deus até vencer, até superar, até passar desta dor, é com o Senhor. E o olhar é uma das formas de comunicação mais fortes. Isso eu já preguei em uma outra mensagem, mas eu queria repetir, porque quando nós olhamos para alguém, nós temos condições de transmitir uma mensagem. Quando nós olhamos e olhamos forte, esta é uma forma de comunicação que traz ao outro uma fala. Essa é a verdade. Nós às vezes convencemos no olhar, sem som, sem palavras. Um olhar da minha esposa, para mim já diz tudo. Mas essa é a verdade. Quando nós temos intimidade, o olhar diz tudo. Quando nós temos intimidade e olhamos e tentamos dizer uma mentira, a pessoa que está conosco sabe que aquilo é mentira, ou seja, a palavra no olhar, a resposta. E o meu convite nesta noite é que você não olhe mais para os teus pensamentos, as suas ideias, e sim para Deus. Porque o olhar, ele pode convencer, ele pode alterar rumos. O olhar, a forma que você olha para essa luta pode mudar, inclusive, radicalmente a sua vida. Você pode sair daqui nesta noite acreditando que Deus não pode resolver a tua situação, não pode te dar a cura, que essa doença é incurável, que o teu casamento não tem mais retorno, que o teu erro é um erro tão grande que não tem mais jeito, e nada vai acontecer na sua vida,
além de tristeza, dor e lamento. Mas quando saímos da nossa casa, entramos num templo, na casa do Senhor, e dizemos assim: Deus, não sou mais eu, mas o Senhor sobre a minha vida, e eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego este problema, faz a tua vontade, fala comigo, que eu vou praticar aquilo que o Senhor está falando. Tudo muda, e muda radicalmente. Isto já aconteceu na minha vida, e tem acontecido na vida de muitos na casa do Senhor. Mas já que eu estou falando em olhar, eu sei que há alguns tricolores aqui, mas hoje, quando eu cheguei na igreja, tinha um irmão me esperando. E pensa em você, que camisa ele estava vestindo do Fluminense. Eu falei: meu Deus, já comecei mal meu dia. Desculpa aí os tricolores, né? Mas ele podia estar bem vestido com uma camisa do Mengão. Mas, e por causa disso, pouco eu poderia ajudá-lo. Mas aí eu fechei os meus olhos, orei a Deus e falei, imaginei ele com a camisa do Flamengo, e aí a gente progrediu, a gente avançou e ele foi abençoado. Eu creio nisso, a forma que você olha. Isso acontece porque o olhar tem uma linguagem muito forte. Mas nesta noite, o meu convite à igreja, mais uma vez eu digo, é olhar para o Senhor. Nessa noite, é olhar para Deus, é demonstrar para Ele que você não está mais olhando para a situação, e sim para a vontade dEle. Porque às vezes vivemos alguma luta que é vontade dEle que nós venhamos a viver. Mas a verdade é que algumas pessoas que até aqui chegaram estão contemplando uma destruição na sua vida, uma luta, uma tristeza, uma saudade, seja o que for. E o convite de Deus, através dos versos que lemos aqui, é Deus tentando nos ensinar a andar pela fé e não mais pelo que vemos. Não importa a situação, mas tenha fé. Acredite sim que o teu filho pode mudar, que a tua filha pode voltar. Acredite que o seu marido possa mudar, por mais ranziza e bronco que ele seja. Posso ouvir um amém das esposas? Acredite que o coração da sua mulher pode mudar, pode deixar de ser frio e ser acalentador, em nome de Jesus. E quando eu falo isso, isso significa que o nosso andar, que o nosso olhar, ele não pode ser determinado pelas circunstâncias da nossa vida, não. Ah, pastor, mas o senhor não tá vivendo a luta que eu estou vivendo, o trauma, o medo, mas eu já vivi traumas, medos, tristezas, tão quanto você. Mas em todas elas eu posso até ter me esfriado temporariamente, mas logo o Senhor, Ele me recolocou na vontade dEle, na presença dEle, me encheu do Teu Espírito, e todas elas eu fui vencendo, e assim Ele tem feito na vida do povo desta igreja, e assim Ele quer fazer na tua vida nesta noite, e que você dê um amém e glorifique ao Senhor. Não porque eu estou dizendo, mas porque você está entendendo a fala dEle contigo nesta noite. Comece a pedir a Ele: Deus, muda a minha vida, muda a minha trajetória. Porque quem anda pela fé, quem anda crendo, acreditando, não presta atenção em tudo que acontece ao redor. Esta é a verdade. Quando nós temos fé, o gigante vem contra nós, a luta se levanta, o problema se aumenta, a crise, ela dobra. Mas você está firme, está no Senhor, ninguém está entendendo nada. Você está ali, firme nos propósitos, nos sonhos, nos projetos, porque você está alicerçado, está enfrentando luta, desempregado, sem recurso, mas está cuidando da família e honrando o nome e o sobrenome da tua casa. Os filhos estão vivendo lutas. Meu Deus, um pai um dia desses me contando da luta do seu filho,
E eu não sabia mais o que falar, eu apenas o abracei e falei, conta comigo. E no final ele disse assim para mim, pastor, eu creio que isso vai mudar. A situação está complicada, mas diga ao Senhor, Senhor, eu creio que isso vai mudar. Eu creio que a cura vai chegar, que meu casamento vai melhorar. Eu creio que o meu trabalho vai chegar, que aquela proposta de emprego ela vai ser aceita, que aquela entrevista no qual eu acredito que eu não tenha condições, eu vou conseguir passar em nome de Jesus. Peça isso a Ele. Eu sei que não andar com fé não é um andar cego, mas é um andar dirigido pela confiança em Deus. É isso que eu quero tentar explicar aqui a você. Não confie mais na sua força, nem no seu dinheiro, nem nos seus recursos, nem na sua posição, seja o que for, confie em Deus, porque aquele que confia verdadeiramente na direção de Deus, este não se perturba. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mas pastor, pregador, como é isso? O que eu estou querendo dizer aqui é que mesmo que um exército de inimigos, mesmo que um exército de inimigos rodeie a sua vida, você pode ter certeza de que sua vitória, ela é iminente, ou seja, ela está prestes a acontecer. Eu creio nisso. Você está aguardando uma resposta do Senhor? Você está aguardando uma mudança? Você está aguardando nesta noite um fim de algo que tem te perturbado, que tem te atribulado, que tem tirado o seu sono? Eu creio que é nesta noite que algo vai acontecer, porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus está aqui a falar, não só comigo, mas também com você, com a sua casa, com a sua família. Há um projeto do Senhor para as vidas daqueles que aqui chegaram. Há um projeto de Deus, há algo de novo a acontecer. A palavra de Deus diz que o melhor ainda está por vir, ou seja, nós não vivemos ainda o nosso melhor, não, ainda vamos viver. Por isso uma palavra nesta noite de esperança. E eu quero começar aqui, iniciar essa meditação, agora voltando um pouco mais para a Bíblia, dizendo, lembrando a você, que aqui era uma jornada de um povo de Israel que ia para Canaã. E este povo, depois de 400 anos de escravidão, o povo começou a experimentar outra qualidade de vida. Essa é a situação deles. Porém, 400 anos não podem ser apagados de uma hora para outra. Eles tinham memórias, tinham lembranças, eles tinham tristezas ainda no seu coração. E a verdade é que na vida há situações que marcam e deixam cicatrizes profundas na alma. E talvez alguém aqui esteja lembrando de algumas pessoas, de algumas situações, de alguns projetos. Lembranças essas que marcarão toda a sua história. Estão, por isso, com dificuldade de esquecer certos momentos. Esquecer momentos de dor, de angústia, de vazio, de luto. E esses nós precisamos esquecer. Eles não podem mais no nosso semblante nos rodear de tristezas, não. Eles estão aqui, mas temos que superar, temos que viver, temos que nos alegrar, temos que continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, até que o melhor dele aconteça em nossas vidas. Essa é a vontade do Senhor. Mas infelizmente, muitas vezes, esses momentos, essas lembranças, elas prevalecem nas nossas decisões. Ou seja, há pessoas aqui nesta noite que estão travadas, estão presas, estão sem perceber que estão amarrados pelo medo. Há pessoas que quando têm um relacionamento que não dá certo, têm medo de começar um novo relacionamento. Você conhece alguém assim? Sem perceber, você fica amarrado pelo medo, por causa do medo de passar de novo pela dor, pelo sofrimento. Mas que em nome de Jesus, nesta noite não tenha mais ninguém nessa condição e nós saiamos daqui
com a alegria, com a vontade no coração de começar algo. Há pessoas aqui que precisam recomeçar o seu casamento. Mas pastor, eu tenho 30 anos de casado. Há pessoas aqui, não de começar um outro, arrumar uma outra, um outro, não. Recomeçar o seu casamento. Ah, pastor, mas isso é difícil. É difícil até você dar o primeiro passo, até você ter a primeira mudança. É difícil para mim também, mas essa é a verdade. Quando nós mudamos, aquele que está conosco muda também. Quando nós mudamos o nosso falar, o nosso agir, aquele que está próximo de nós é contaminado por isso, pelo desejo também de mudar. E mesmo que você diga assim, mas é ele que está errado, é ela que está errado, tente começar uma mudança para ver como Deus age. Ficamos com medo de avançar, de iniciar algo novo, e como eu já disse, eu tenho certeza que há entre nós pessoas com medo de começar, de um encontro. Tem pessoas, um dia desses, eu recebi uma ligação de um cidadão que dizia assim: eu tenho medo de recomeçar a minha caminhada numa igreja, porque da onde ele veio houve muito sofrimento. Isso é normal, onde há muita gente, há diferenças, há críticas, discordâncias. Aqui também há. Mas há vontade de um Pai, de um Senhor Todo-Poderoso que dirige as nossas vidas e a nossa igreja. Ou seja, não podemos permitir que nada nos trave, nos pare. Ou seja, não podemos viver mais com medo, não. Precisamos iniciar a nossa vida, o nosso dia, de uma forma diferente. A minha oração é que amanhã, ao amanhecer, você possa olhar da tua janela e ver um dia maravilhoso à sua frente, independente do clima, do tempo, ou daquilo que você vai ter que resolver nesse dia. Que amanhã seja um dia de vitória. Mas eu não digo que tudo vai ir bem, não. Eu digo ser um dia de vitória, porque você vai fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. E há pessoas aqui nesta noite que Deus está falando, faz, e você tem que fazer. Ou seja, precisamos viver, precisamos ter fé, sim, de forma cautelosa, com os devidos cuidados, mas não permita se parar por causa dos medos. Jardim Catarina, o negócio está feio lá. Uma irmã liga e diz assim: pastor, eu não vou mais ao culto à noite. Eu disse a ela que isso não te trave, que você chegue mais cedo, que você saia mais cedo, que você encontre uma forma de chegar à sua casa, mas que isso não impeça de você andar na casa do Senhor. Isto é necessário. E não é só lá no Jardim Catarina, é Colubandê, Tribobó, é Arsenal, Alcântara, está tudo assim. Está brabo, está difícil. Mas que isso não seja impedimento de você estar na casa do Senhor. E neste capítulo que lemos, começa aqui uma orientação um tanto estranha para esse povo. Olha o que diz aqui no verso 2, Êxodo 14. Leia comigo, se você puder, verso 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Aqui eles estavam sendo tirados do Egito para viver numa terra agradável, em frente ao mar, e de repente eles recebem uma ordem de retornar. E para quem estava sendo tirado de uma escravidão, a instrução de retroceder não soava bem aos ouvidos, mas preste atenção, porque este povo não tinha nenhuma vontade de voltar, mas Deus aqui estava a falar com ele. E por isso eu quero lembrar a você aqui nesta noite que Deus, aquele que nos dirige, aquele que cuida da nossa vida, aquele que tem o melhor para nós, Ele está vendo o que os nossos olhos não vê. Ele sabe de tudo. Talvez Ele tenha te travado, tenha te parado, tenha tirado de algum lugar. Talvez alguma ocorrência aconteceu.
Quando o meu carro enguiça, eu entendo que não foi o motor que quebrou. Foi Deus que me livrou de algo que poderia acontecer naquele dia. É assim que eu creio. E essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a olhar para as circunstâncias, para as situações, e não venhamos a parar ou desanimar ou permitir que o inimigo venha nos travar. Não. Mas muitas vezes o fato de pararmos incomoda a alguns. Talvez Deus esteja dizendo aqui: não faça isso, não assine esse contrato, não vá trabalhar nesta empresa, não deixe o seu trabalho. Calma, para! E você está lá: eu quero comprar, não pode, mas quer comprar. Não pode, mas quer trocar o carro. Não pode, mas quer vender aquela casa para comprar uma maior. Geralmente o homem é assim, né? Aí Deus está dizendo: calma, espera, não é a hora, fica tranquilo. Eu agora só tomo uma decisão quando eu sinto paz no meu coração. Só faço alguma coisa quando Deus me confirma, porque já fiz muita lambança. Quem não fez? Mas com a vida você vai aprendendo. Com a vida da igreja você vai ouvindo direcionamentos por parte de Deus, através das palavras pregadas desse púlpito, e você vai aprendendo. Você vai se consertando. E você vai aceitando até mesmo perder. O bispo tem uma frase que em algumas mensagens ele prega, que eu acho muito interessante. O fato de perdermos alguma coisa não significa que nós fomos derrotados, não. Com Jesus, essa é a frase: perder é ganhar. Como assim, pregador? Não importa qual foi a sua perda, qual foi a sua ocorrência, qual foi a sua tristeza, aquilo que te tirou da alegria, não importa. O que importa é que, se você estiver e crer que Jesus pode mudar esse quadro, Ele vai mudar e tudo muda. É assim que Ele faz. Há momentos em que, se um time de futebol perder a partida, ele favorece a sua classificação. Essa depende da contagem dos pontos, mas acontece. Mas o que interessa a gente entender aqui nesta noite, que independente da crise estabelecida nesse país, a falta de emprego, de recursos, a perda do valor da nossa moeda, não importa. O que diz a palavra de Deus é: não perca a paz, não perca a alegria, não perca a bondade, continue, persevere, caminhe, lute, não pare, não perca a paz em nada. Mas pastor, eu estou doente. Temos um irmão nosso que está com câncer, vivendo uma luta. Eu chego na casa dele desanimado e ele me anima. Pode isso. Eu chego desanimado porque eu vou visitá-lo, eu falo: meu Deus, eu não tenho palavras, só me resta orar. Cura, Pai. Eu chego lá, ele já está orando e agradecendo a Deus por aquele dia e pela minha ida até lá. É isso. É esse o exemplo que Deus quer tratar conosco nesta noite. Não perca a paz quando você tiver que parar tudo e retroceder alguns passos. Há pessoas aqui nesta noite que têm que parar de falar e retroceder e passar a ouvir. Há pessoas aqui nesta noite que têm que parar de tentar algo que não vem dando certo, para deixar Deus fazer no momento em que Ele quiser fazer. Mas pastor, está demorando. A palavra diz: espere, tenha paz. Mas é interessante a reação de algumas pessoas que não conhecem as estratégias de Deus. O convite de Deus nesta noite é que você venha a ter fé e entender que há estratégias de Deus nesta noite para a tua vida. Não que eu venha falar ou profetizar ou entregar aqui algo para você nesta noite,
Mas eu creio que no final, no momento da oração, da ministração, você fechando os seus olhos e conversando com o Senhor, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder, porque é no sangue dEle, e coisas serão resolvidas hoje à noite ainda. Eu creio que Deus pode resolver antes de você chegar na sua casa, independente da luta que você deixou lá, da tristeza, da dor ou da preocupação. Eu creio num Deus que amanhã pode ir à frente, enviar os teus anjos e resolver qualquer questão no seu trabalho. Eu creio. Eu lembro de uma fala de alguns amigos meus, que quando eu neguei uma proposta de promoção e de mudança, até mesmo para um outro país, eu continuei insistindo e dizendo: Deus, eu quero o ministério, já que o bispo está me dando essa oportunidade, me convidando, querendo me ensinar a ser um pastor, eu quero o ministério. E o pessoal: meu Deus, mas o teu salário lá vai ser maior do que o daqui, do que essa promoção? Não, talvez não chegue nem perto, mas eu quero a vontade do Senhor para a minha vida, e para isso Deus me confirmou e me direcionou, e a minha oração é que Ele direcione a sua vida nesta noite, que Ele te faça parar. Aí talvez alguém amanhã diga assim para você: eu não consigo te entender, você deve ser maluco, como disseram para mim. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei no Deus poderoso que eu sirvo, eu sei o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer através da minha vida. E isso não é se achar nada, não, pelo contrário. Eu tenho mais do que mereço e não me sinto nem apto a estar aqui ministrando nesta noite, para te falar a verdade. Há homens muito mais capazes, mas Deus tem um ministério, e como eu entendo a vontade dEle, Ele tem feito a sua obra, o seu melhor, e eu tenho certeza que há homens aqui nesta noite, há mulheres aqui, que irão se levantar para fazer o seu ministério acontecer. E quando eu digo o seu ministério, é o ministério de Deus. Será que aonde você tem ido, você tem feito a diferença? Você tem falado de Jesus? Você tem levado uma palavra de consolo? Você tem sido alguém a ajudar alguém que está passando por uma luta? Ou você apenas critica e diz: se vive aquilo ali é porque cometeu alguma coisa, é porque fez alguma coisa? Há pessoas aqui que têm ministério, têm dom, têm talento, mas ainda não se colocou ao serviço das coisas do reino. E meu convite nesta noite é que Deus mude isso dentro do seu coração. Olha o que diz o verso 3: então Faraó dirá, e quando a palavra de Deus diz que dirá, ele está dizendo assim: Faraó pensará dos filhos de Israel. Eles estão desorientados, estão confusos na terra, o deserto os encerrou, ou seja, o deserto os cercou. Essa era a visão do Faraó sobre aquele povo. E certamente o Faraó estava preocupado por ter deixado o povo sair. E diante de tantos mortos na última praga, ele não teve outra alternativa. Entretanto, passado o impacto da praga vivido naquele povo, ele recebe a notícia de que o povo havia retrocedido. Olha o que Faraó pensou. E a primeira coisa que ele pensou foi: eles não sabem para onde ir, devem estar desorientados, perdidos. Está na hora de eu atacar e trazê-los de volta e fazerem deles meus escravos novamente. Talvez o inimigo, a luta, o medo, talvez alguma coisa esteja tentando dizer isso para você: você não vai conseguir, não tem jeito, já foi, já acabou. Mas a palavra do Senhor nesta noite diz a você: retrocede, para e refaz os seus planos. E quando eu digo refaz os seus planos, sabe o que é isso?
é você parar de pensar aquilo que não é bom, é você parar de pensar nas coisas que não procedem por parte de Deus e comece a pensar no que é melhor. Você está brigando muito com a sua esposa? Para, cala a sua boca e vai orar. Vai orar que ela vai se acalmar. É assim que acontece. Você tem reclamado do seu marido todo dia e toda hora? Para, retrocede. Como diz a visão desse ano, volte ao primeiro amor. Volte ao tempo no qual você namorava e com certeza fazia muito mais do que faz hoje. Quando namoramos, aonde pedir para ir, a gente pega o carro e leva. Depois que a gente casa, os anos vão se passando, né? Tem que ir em Niterói. Ah, não dá não, estou cansado. Aí eu quero ir em tal restaurante. Não, não dá não, não tem dinheiro. Mas quando a gente namora, a gente dá um jeito, a gente faz tudo, né? A gente pega emprestado, faz tudo. É o retorno do primeiro amor. Precisamos fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Precisamos trabalhar mais e melhor. Precisamos servir melhor a casa do Senhor, ao irmão. Mas voltando aqui à palavra, Deus me deu uma desviada aqui para catucar alguns, creio eu. A primeira coisa que o faraó pensou, eles não sabem para onde ir. Devem estar desorientados. E talvez hajam alguns aqui nesta noite exatamente assim, perdidos. Mas como eu estava falando, volta, para e refaz os seus planos. Quais são os seus planos para o seu casamento? Chegar em casa, procurar o seu cônjuge, pedir perdão e recomeçar? Ou continuar na mesma safadeza que muitas das vezes continuamos sem nada a fazer para mudar? Seu filho está errado, sua filha está errada, mas é uma tentativa de trazê-los para perto e com uma palavra do Senhor mudar essa situação, ou com um abraço, ou com uma palavra de alerta, tentar reverter esse quadro, ou continuar subjugando e assim pouco fazendo pela melhoria da vida dos seus filhos. Nesta hora, os faraós aqui deste mundo querem se aproveitar para nos levar de volta ao Egito. Essa é a verdade. E a palavra desta noite é uma palavra de cuidado com a sua vida. É Deus dizendo: cuidado, abra os seus olhos, olhe de forma diferente, sinta o meu poder, viva o meu Espírito Santo, e o resto eu vou fazer. Olha para essa crise que se estabeleceu na sua vida e tenta tirar alguma coisa dela, algum aprendizado, algo que possa fazer diferença na sua vida. Porque quando nós andamos por estradas difíceis, momentos ruins, problemas que se surgem, e o que eu quero te fazer aqui observar é que o povo de Israel estava sem lutar já fazia mais de 400 anos. Eles não sabiam mais nem segurar numa arma, era um povo indefeso. Ou seja, nós também somos assim. Talvez você não esteja preparado para enfrentar as lutas que você vai ter que enfrentar naquele sonho que você quer, naquele projeto que Deus já disse que vai te dar. Talvez você ainda não saiba de tudo que precisa para receber de Deus o seu projeto. E sabendo disso, Deus não permitiu que esses homens avançassem naquele momento, e só depois. Então não reclame, continue na sua caminhada, no seu objetivo, continue focado, continue ouvindo a voz do Senhor, sem desanimar, até que o sonho, que o projeto, ele chegue à sua vida, porque ele vai chegar. Foi por isso que Deus não permitiu que eles avançassem,
porque eles iriam dar de cara ao território dos amalequitas, dos filisteus. E como é que ia ficar uma situação, 2 exércitos poderosíssimos e eles sem condições de enfrentar? Por isso que eu digo que talvez alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, algum projeto, porque Deus esteja a te preparar. Talvez Deus esteja a preparar algo em você. Talvez Deus esteja esperando de você nesta noite uma mudança, um reconhecimento, um pedido de perdão. Quanta gente travada porque não tem coragem de chegar para o outro e pedir perdão. Só que o perdão, ele liberta. O perdão, ele restaura. O perdão, ele muda tudo. Êxodo 13, 17, se você puder, leia comigo. Êxodo capítulo 13, verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, embora esse fosse aos nossos olhos o melhor e melhor caminho, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, não desista, não pare, vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, sem preparo, eles não conseguiriam vencer os povos e as outras tribos. Há muita gente assim, afoita no trabalho, afoito na compra, afoito nas igrejas, não estão preparados ainda totalmente para as lutas, os desafios espirituais, os desafios materiais, para enfrentar as crises, mas não querem parar. Mas o convite de Deus nesta noite é para que você pare, reflita, medite e ouça a voz de Deus, em nome de Jesus. Pare um pouco, retroceda. O meu convite nesta noite, nesses últimos momentos, é que você ore ao Senhor e peça: Deus, me dá direção, venha falar comigo nesta noite, em nome de Jesus.